Quando paramos de lutar, a natureza domina novamente. É assim com as pedras, é assim com plantas e animais. E também é assim com pessoas. Eu sou Apollyon. Eu vim para ensinar. Durante muito tempo, a presa temerosa entre os vikings sussurrava mentiras sobre paz. Agora, essa era acaba. Muitos do meu povo temem as decorações dos adversários selvagens. Mas eu nunca temi os demônios dos inimigos. Eu sou o demônio deles. Há cerca de 1 milênio atrás, o mundo foi abalado por um terrível cataclisma. Um evento tão apocalíptico que redefiniu a face do planeta Terra. Todos os continentes foram destroçados e reorganizados. Antes desse desastre, o mundo de For Honor era como o mundo real. A única coisa que se pode afirmar com certeza é que o cataclismo ocorreu por volta de 1000 a 1200 d.C. O cataclismo não foi um evento único, mas vários juntos. Regiões subiram e desceram. Choveu fogo e cinzas do céu e coisas piores. Os mares subiram e depois desceram. É um milagre ainda estarmos aqui. Mas o que exatamente aconteceu permanece envolto em mistério. Registros antigos descrevem terremotos, chuvas de meteoros que rasgaram os céus, tornados que devoraram castelos e vulcões furiosos. Civilizações inteiras foram dizimadas e toda a geografia do mundo foi alterada para sempre. 3 facções se estabeleceram no novo continente que se formou, ao qual mais tarde seria chamado de Heathmore. As terras dos vikings e dos cavaleiros se fundiram. Uma nação, chamada de o Grande Império, quase foi apagada da história devido às perdas. Mas então uma legião de cavaleiros remanescentes se estabeleceu no sudoeste do continente. Eles chamaram sua nova casa de Ashfeld, formando assim a facção dos cavaleiros. Embora Ashfeld seja considerada estável, tremores ainda ocorrem ocasionalmente. Muitos locais tiveram que ser abandonados porque o solo abaixo deles era considerado muito instável. Ashfeld gostava de nos lembrar de seu passado catastrófico. Ocasionalmente o chão tremeria e buracos de fogo apareceriam. Um aviso de que o passado poderia se repetir. As terras da Legião de Ferro ao sul eram mais estáveis que a nossa. Pacíficas. Ashfeld lutava contra a estabilidade. Somos todos reflexos de onde vivemos. Enquanto isso, os vikings foram forçados pela escassez a seguirem para o norte, abandonando seu lar Valkenheim, e então desapareceram. Valkenheim é uma tundra gigantesca, onde a vida vegetal é escassa devido ao frio e até as pequenas plantas lutam para sobreviver. É um reino gelado e cruel. Agora, já revigorados das perdas, os cavaleiros sentiam a necessidade de expandir suas terras e marcharam para o norte. Os vikings são tão antigos quanto nós. A diferença é que eles sumiram por séculos. Nós não. Mas para qualquer um que duvide disso, basta apenas ver as ruínas que os ancestrais deles construíram. Os antigos reis dos vikings eram poderosos. Eles velejaram através do oceano e quando esse congelou, eles se tornaram história. E então, eles voltaram. Chegando em Valkenheim, os cavaleiros encontram os vikings. Eles retornaram após recobrarem suas forças, ansiosos por reclamar as terras que haviam deixado para trás. Um lado acredita que as terras estavam abandonadas, enquanto o outro acredita que aquelas terras já eram deles. Este conflito lançou ambas as facções em uma era de guerra.
Nessa época, o Japão estava destruído, prestes a afundar no mar. Em uma medida desesperada para salvar seu povo, eles encheram barcos e navios com pessoas e partiram sem rumo pelo oceano. Anos se passaram, e essa odisseia incerta os trouxe a uma terra pantanosa, conhecida como o Mangue, situada à beira das terras nativas dos vikings e das terras contestadas dos cavaleiros. Os samurai não tinham ancestrais nessas terras. Eles vieram depois da queda de uma terra muito distante ao leste, mas eles estavam bem motivados a construir. O Mangue é uma terra hostil e pantanosa. Plantas e árvores venenosas ameaçam todos os que não tomam cuidado, e sua paisagem, em constante mudança, tem sido responsável pelo desaparecimento de exércitos inteiros, sem deixar rastros. O Mangue é um lugar horrível para um exército. Os caminhos se alteram. Quando o inimigo tem catapultas e fogo, não é seguro para barcos. Algumas terras podem ser inundadas, da noite para o dia, sem aviso prévio. Poucas estruturas sobrevivem aos ataques da natureza. É um trecho de pântanos, penhascos e terrenos baldios. É aqui que os samurai do Império da Alvorada construíram seu lar, usando como vantagem todos os perigos que aquelas terras tinham a oferecer. As águas do mangue sobem e descem. O chão sólido move e se altera. Nosso mundo está cheio de cidades soterradas, fortalezas submersas e ruínas perdidas. Mas no mangue, aqueles destroços e vestígios têm poucos séculos de idade. O tempo passa mais rápido lá. Tendo encontrado refúgio, tentaram mandar cartas para contatar seu antigo reino, mas descobriram que, àquela altura, o Japão já tinha sido engolido pelo mar. Então, quando os samurais perceberam que os cavaleiros e os vikings começaram a reivindicar o Mangue para ajudar a virar a maré da guerra, os samurais entenderam que precisavam proteger essa terra e, acima de tudo, seu povo, possivelmente os últimos japoneses vivos. Assim, eles entraram na batalha. Os samurais chegaram aqui 500 anos atrás. Foi tempo suficiente para chamarem o lugar de casa e para o que construíram ser arruinado. Ainda os tratamos como recém-chegados. E assim começou um milênio de conflito em Heathmoor, uma era em que sangue e aço se entrelaçavam incessantemente. Anos se passaram, e nenhuma das facções emergiu como uma vencedora definitiva. Então os vikings misteriosamente cessaram os ataques, permitindo que os cavaleiros os repelissem para fora de Ashfeld, junto dos samurais. No entanto, os cavaleiros optaram por não perseguir seus inimigos e decidiram defender suas terras. Quando os cavaleiros e os vikings cessaram seus ataques ao Mangue, os samurais também optaram por permanecerem quietos em suas terras. A paz finalmente derramou-se sobre Heathmoor, mas este era um equilíbrio frágil, onde as espadas descansavam, mas o mundo permanecia em alerta, sabendo que a guerra poderia ressurgir a qualquer momento. Apesar de considerarmos os cavaleiros como um grupo reunido sob uma única bandeira, não é a bandeira que os une, mas uma cultura compartilhada. Uma cultura marcada por valores inegociáveis, honra e dever. Essas virtudes transcendem a própria ideia de um exército unificado e se desdobram em subgrupos chamados legiões. Cada legião representa um exército independente que reivindica domínio sobre uma parcela específica de território. Cada uma tem seu próprio círculo, um grupo de indivíduos de patente alta que formam o Conselho da Legião. A Legião de Ferro era a mais importante e poderosa, originada do Grande Império, que antes do Cataclisma eram os romanos. A Legião de Ferro é composta por várias pequenas legiões que se uniram sob um único estandarte, e aqueles que decidiram criar sua própria legião individualmente têm uma relação no mínimo instável com a Legião de Ferro. Os vikings são o resultado de uma coalizão entre centenas de clãs e tribos. Disputas e conflitos são normais, mas qualquer estranho os verá em um estado de guerra perpétua. Tecnologicamente falando,
eles são os mais primitivos. Os vikings admiram a bravura e a nobreza, senso de jogo limpo, respeito pelos inimigos e aliados e determinação para fazer o certo, mas acima de tudo, a reputação e a honra. Atos de covardia e traição são mal vistos entre eles. A liberdade é muito valorizada e o ato de fazer alguém prisioneiro é torná-lo seu escravo. Eles vieram ao continente para tomar novas terras, saquear, expandir os clãs e recuperar sua antiga pátria no norte. São os inquestionáveis senhores dos rios e mares. Impulsionados por um desejo insaciável de ganhar a aprovação de seus deuses em Valhalla, os vikings vivem pela batalha, pela glória e pelo saque, destruindo tudo que cruza seu caminho em busca de riquezas e terras. Os samurais se fazem notáveis por sua unificação. Embora numericamente menores e à beira da extinção, eles permanecem firmes, liderados por um único imperador. O império é dividido em várias casas, cada uma liderada por um daimyo. A honra entre os samurais é um princípio supremo, são leais até a morte, protegendo aqueles a quem juraram lealdade, mesmo nas situações mais desesperadoras. Orgulho, ambição e honra parecem estar ligados, pois o rebaixamento é visto como desonra, a ponto de o ato de prender uma pessoa ser considerado um insulto grave. Os guerreiros samurai vêm de uma terra distante no Oriente e contam a história de uma pátria e um imperador que se perderam no mar e no fogo durante o grande cataclisma. E agora, mais de 1 milênio depois, os guerreiros nômades não são mais vagantes e se estabeleceram em uma nova terra, com um novo imperador. Depois de terem sido expulsos de seus lares ancestrais e então reconstruírem suas forças, embora fortes e poderosos, os samurai ainda se encontram em desvantagem numérica em relação aos seus novos vizinhos. Por causa disso, eles sabem que somente por meio de uma maior astúcia, habilidade e lealdade mútua, seu povo terá chance de prosperar. Com o passar do tempo, os ataques viking ressurgiram, apanhando os cavaleiros de surpresa. A Era de Paz os tinha tornado complacentes e fracos, enquanto os vikings não exibiam mais a mesma ferocidade de outrora. Insatisfeita com essa situação, Apollyon e a Legião Pedra Negra almejavam reacender a Grande Guerra, mergulhando o mundo em conflito mais uma vez. Eu sou Apollyon. Eu já fui uma guardiã. Agora eu me tornei algo ainda maior. Sou a 8ª comandante da Legião Pedra Negra. A única forte o suficiente para sobreviver. E através de mim, esta terra verá uma nova era. Apollyon cresceu nos cerrados de Ashfeld. Ela ainda era jovem quando uma grande horda viking de Valkenheim invadiu sua aldeia. Não havia membros o suficiente da Legião de Ferro para defender todos os lugares ao mesmo tempo. Então um justiceiro chamado Dante visitou a vila da jovem. Ele julgou seu povo indigno de ser defendido e partiu para terras mais seguras. Quando os vikings chegaram, pouca gente sobreviveu. Esse era apenas um dos muitos horrores que ela testemunharia. E cada um demonstrou a ela claramente o que o mundo exige de quem nele viveria. Os guerreiros raramente veem as pessoas afetadas pela guerra. Os refugiados, os assassinados, os famintos. Eu vi tudo isso quando pequena. Jamais esquecerei. Na natureza, o forte se alimenta do fraco. No nosso mundo civilizado, o fraco se alimenta do forte. Eu não permitirei que isso continue. Ela passou a juventude treinando para lutar, como criminosa, como soldado e mais tarde como guardiã. Quando ela tinha 16 anos, contratou um mercenário para encontrar o justiceiro que havia condenado seu povo, ordenando especificamente que ele fosse poupado, afirmando que ele é minha presa, você é apenas meus olhos. Quando descobriu onde Dante estava escondido, ela o emboscou e o arrastou para a rua para executá-lo brutalmente.
Em seguida, levou a armadura de Dante a um ferreiro, moldando-a para que servisse a ela. Essa é a mesma armadura que a gente vê no modo história do jogo. Quando os cavaleiros de Ashfeld se cansaram do domínio desinteressado e fraco da Legião de Ferro, Apollyon estava entre os 15 mestres da guerra, fundadores da violenta e ambiciosa Legião Pedra Negra. 8 desses mestres da guerra tentaram se tornar o Lorde da Guerra, da Legião Pedra Negra. Todos, exceto Apollyon, morreram na tentativa. Agora, ela e os outros 7 assumiram nomes de demônios, como um lembrete do que você deve se tornar para mudar o mundo. Demônios. Apollyon foi o nome de demônio que escolhi quando assumi o comando da Pedra Negra. Significa destruição. Os 7 líderes da Legião Pedra Negra escolheram nomes de demônios. Eles serviam tanto de aviso aos outros, como lembrete para nós. Nós somos fortes e precisamos saber o que fazer com essa força. Ela não fala mais do seu nome verdadeiro. Poucos ainda vivos o ouviram. Onde quer que passemos, a pacata vida que chamamos de civilização desaparece. Um acordo social que se desfaz de maneira tão fácil. É tão frágil. Apollyon valoriza a força acima de tudo. Não apenas a força física, mas também do espírito, respeitando até os guerreiros derrotados, se eles demonstrarem determinação em continuar lutando. Muitos dos cavaleiros da Legião Pedra Negra foram recrutados não de prisioneiros que juraram fidelidade, mas de oponentes que insistiram em continuar lutando, mesmo na derrota. Naquele dia, descobri que segui o comandante errado. Um cavaleiro chamado Hervis d'Albany abandonou a Legião Pedra Negra. Como consequência, seu castelo foi atacado. O jogador é um guardião, um membro de uma antiga ordem dedicada a servir ao povo, agora trazido para o serviço de d'Albany como um mercenário. A oposição é liderada pelo segundo em comando da Legião Pedra Negra, um justiceiro chamado Holden Cross. Pare! d'Albany! d'Albany! Apareça para nós! Os Pedra Negra conseguem tomar o castelo. Cross diz a d'Albany que seus guerreiros não precisam mais morrer e o desafia para um julgamento por combate. d'Albany se recusa, dizendo que uma luta com Cross não seria um julgamento e sim uma execução. Holden responde enviando Ademar, um cavaleiro habilidoso de seu exército, e d'Albany escolhe o guardião como seu campeão. Existem vários desses guardiões, mas este se mostraria único. O guardião ganha a batalha e mata Ademar. Cross poupa d'Albany, mas leva o guardião como novo membro dos Pedra Negra. O guardião se mostrou imprescindível, mas ainda havia muito trabalho pela frente. Os vikings estavam prestes a destruir o último santuário da Legião de Ferro em Ashfeld. Ele então é enviado ao Santuário Harrogate, em Ashfeld, para ajudar a Legião de Ferro em sua defesa contra um ataque viking. Aqui conhecemos um conquistador chamado Stone. O Guardião e Stone são enviados para matar alguns desertores da Legião. O Guardião, creio eu, tinha ressalvas quanto a alguns dos nossos métodos. Para todo lugar que vamos, abandonamos o povo. O que aconteceu com a Legião de Ferro? Mas em determinado momento eles são encurralados e de repente são salvos pela Apollyon em pessoa. Foi naquele dia que finalmente conheci a comandante. Ela mata com facilidade seus adversários enquanto o resto dos desertores se rende.
Vocês sabem qual é o tipo de criatura que aguarda o próprio abate? Ovelhas. Ovelhas. Não. Boas-vindas à Legião Pedra Negra. Obtive as respostas. Mais tarde demais. E não se quebra o juramento dos guardiões. Chegava a hora de mostrar aos vikings a verdadeira natureza deles. Atacaríamos o coração de suas terras. Um tempo depois, Holdencross segue em direção a Valkenheim, junto com o seu exército, atacando pelo portão principal. Mestra, este animal matou ao menos 40 soldados, incluindo Davis. Você sabe como diferenciar predador e presa? Você não pode, é claro, exceto se os observar em guerra. 40. Muito bom. Eu pensava que as leis de seleção dela se aplicavam apenas a nós. A essa altura, o Guardião já começava a questionar a campanha sanguinária da Apollyon. Mestra, por que esta fortaleza? Parece apenas um armazém. Mas é um. Por isso estamos aqui. Estes bárbaros. Eles parecem boas pessoas, não é? Eles ajudam uns aos outros, como se fossem todos irmãos. Mas é tudo mentira. Se houver lobos entre eles, não deveríamos libertá-los? Mas agora era hora de liderar um ataque ao lar dos vikings. Durante esse ataque, o Guardião luta com Gudmundur, o Jarl do forte. Depois de matar o líder viking, ele para questionar o propósito desse ataque. Mercy, por que estamos aqui? Acho que já sabe. Fome. Neste local ficam os grãos deles. Não haverá mais colheitas. Quando o inverno chegar, eles matarão uns aos outros pela comida que sobrar. Eu fiz um juramento de lutar pela paz. E você também. Vocês todos. Com suas táticas implacáveis, Apollyon efetivamente enfraqueceu os vikings, deixando-os com recursos escassos o suficiente para semear a discórdia entre os clãs. O resultado foi o caos, com apenas alguns líderes vikings sobrevivendo. Esse cenário era exatamente o que Apollyon planejava. Os vikings mergulhados em guerra interna, alimentando ainda mais sua sede por conflitos. E foi por isso que eu saí das montanhas. Me juntei às crias do aço e decidimos dar um jeito naquilo. O invasor, que será o protagonista da campanha dos vikings, é um homem recluso que vive nas montanhas. Ele ouve falar sobre as ações de Ragnar e de como ele estava pilhando os suprimentos do seu próprio povo. O invasor, então, é convencido a se juntar aos Crias do Aço para acabar com o Ragnar.
Mesmo após a morte de Ragnar, o invasor escolheu permanecer com os Crias do Aço, bem como os vikings remanescentes. A minha lição não demorou para se espalhar por toda Valkenheim. Mas no inverno seguinte, surgiu um único invasor no clã conhecido como Crias do Aço. Este invasor se dedicava a reunificar o povo dele. Os Crias do Aço proliferaram. Em pouquíssimo tempo, só restavam 2 chefes em Valkenheim. O invasor e Siv, uma matadora implacável. Com tantos líderes dos Crias do Aço capturados, o conflito era inevitável. Os Crias do Aço libertaram os prisioneiros de Siv e aceitam seu desafio para um duelo. Siv é derrotada e os vikings libertam o último dos prisioneiros, incluindo Stygandir, que o invasor nomeia como Jarl. Os vikings se unificaram. Muito rápido. Agora voltavam a atenção para nós. Eu havia deixado alguns pedras negras protegendo um estaleiro em Valkenheim. Stingander, o novo Jarl, partiu para tomá-lo de nós. O ataque se mostra bem sucedido e culmina na morte de Júlio Salavander, um guardião da Legião Pedra Negra. Onde foi que arrumaram isso? Navios samurai que surgem durante o verão. Esse lixo já encheu. Após retomar o estaleiro de Valkenheim, os vikings cruzaram o mar. Seu objetivo agora é invadir um domínio samurai, conhecido como Kaiokabe. Buscando espólios fáceis e talvez a glória da vitória, os vikings voltaram a atenção para os vizinhos no outro lado do mar. As terras samurais eram protegidas por um antigo forte litorâneo, cujas defesas os vikings acreditavam estar precárias. Não era segredo que a Legião Pedra Negra vinha atacando os samurais na esperança de enfraquecê-los, assim como fizeram com os vikings. Assim, os vikings aproveitam a oportunidade para atacar. Toda essa invasão resulta na morte de um Kensei, chamado Saburo Fujikyo. E assim, começa a grande invasão. Naquele dia, lembramos do que a fúria viking era capaz. Chamariam de a Grande Invasão. Para chegar à grande cidade do Imperador, os vikings enfrentariam um mangue. Nele, a força bruta não seria suficiente. Para atravessá-lo, precisariam de inteligência e perspicácia. Runa, a Valquíria, foi incumbida de buscar passagem. Stygandir, o invasor e o resto dos Crias do Aço atravessaram o pântano e chegaram à grande cidade samurai. Koto, a cidade do Imperador. No topo de um morro rochoso, defendida por pontes e portões decrépitos e por tropas incompatíveis com a vastidão dela. A cidade estava pronta para o saque. Enquanto os vikings estão derrubando o portão, uma nuvem de fumaça de repente enche o ar atrás deles, e então a sombra sinistra do general Tolzen emerge da névoa, assassinando alguns vikings. E quando Tolzen, enfim, morre, os samurais são expulsos do pântano do mangue. E os vikings vencem. Mas assim que isso acontece, Apollyon e um de seus cavaleiros são vistos observando à distância. É mostrado então que tudo aquilo também fazia parte do plano de Apollyon. 5 anos antes, ela explicava aos seus cavaleiros como é que eles poderiam usar os vikings como peões, para criar uma espécie de erupção para a Grande Guerra. Guerra. O estado natural de nossa espécie. E ainda assim, esses monstros fogem disso. Eles são covardes. Devemos ser corajosos por eles. Não temos como causar guerra em todo lugar. Temos sim. Se recrutarmos os inimigos para esta causa. A cidade de Koto está em chamas. Os vikings invadiram a cidade imperial e o imperador está morto.
seus defensores quebrados e todos os seus campeões mortos. Todos menos um. A cidade foi escancarada. Havia um guerreiro dentre os samurais que poderia ter impedido o desastre. Um único Orochi, preso numa cela há anos. A prisão dele estava prestes a ser revogada. A Daimyo, Ayu, Okuma e Momiji aproveitam para invadir a prisão e libertar sua única esperança, Orochi, o maior espadachim do país. Em menor número e abalados, os quatro trazem toda a força não apenas dos samurai, mas também do mangue sobre os vikings. Eles transformaram flechas em bombas incendiárias, minas venenosas são plantadas na vegetação. A horda viking é rapidamente repelida da cidade. Mas quando os samurais estão prestes a fechar os portões, a Legião Pedra Negra surge, avançando a cavalo, forçando o caminho para o Palácio Imperial. No palácio, eles matam o Imperador. Apollyon traz todos os daimyo que conseguiu reunir diante dela. Daimyo, seu imperador está morto. Você tomará o lugar dele? Nunca! Deseja ser imperador? Depois que eu matar todos eles, eu virei te matar. Um lobo. Deixem o palácio para Seijuro. Os outros podem lutar pelas sobras. Quem você pensa que é? Guerra. Eu sou a guerra. Aqueles que recusaram a posição são executados, e o resto são soltos no mangue para lutar pelo poder. A Daimyo Ayu toma as rédeas da situação e mata os outros 3 pretendentes, e os soldados dos outros daimyos passam a servir Ayu. Okuma aparece e informa sobre os vikings, e a cena termina com o samurai indo na direção dos vikings. O Orochi chega no mangue e encontra o resultado dos feitos de Ayu. O Orochi se junta à batalha para expulsar os vikings, mas mesmo com todo esforço, eles não conseguem impedir os invasores de partirem com o saque. Mas com a saída dos agressores, sua atenção se desvia para assuntos mais urgentes. Esperava que a guerra civil dos samurai durasse anos e não dias. Mas um inimigo em comum sempre traz união. Em um mês, Ayu levou o exército recém-reunificado até o pé da porta do Palácio do Imperador. Agora só restavam 2 daimyo, ela e Seijuro. Mas seria aquele Orochi quem definiria todo o rumo da história. Depois de derrotar Seijuro, Orochi o poupa, dizendo que precisa das habilidades de comando dele, mas ele recusa. Jamais me ajoelharei a você. Então me mate. Tome meu lugar. Comande nossos exércitos. Você enlouqueceu. Apollyon fez isso conosco. Não, Seijuro. Eu não lutarei nenhuma guerra em nome da Legião. E o próximo destino deles é Ashfeld. Antes do campeão do Imperador levar o exército de Ayu para Ashfeld, eles vieram reconhecer o terreno. Precisariam achar um caminho seguro até minha fortaleza. Mas Ashfeld estava diferente. Em determinado momento, Momiji sente o inimigo se aproximando e sugere ir embora. Eles correm, mas de repente ela leva um disparo na perna. Eles fogem, e durante uma batalha, Orochi esconde Momiji atrás de uma barricada e o guardião, aquele mesmo da campanha dos cavaleiros, desmaia o Orochi. Ele recupera os sentidos dentro da fortaleza, cercado pelo guardião e outros cavaleiros.
O guardião tenta uma aproximação amigável, dizendo que não são inimigos, mas o Orochi, na defensiva, inicia um duelo. Depois de derrotar o guardião, prestes a executá-lo, o Orochi então percebe que ele e seus cavaleiros estão do mesmo lado. O cavaleiro dá ao samurai a direção do castelo da Legião Pedra Negra e o Orochi parte. Boa sorte. Eu já havia compreendido a alma daquele guardião. Espadas que se cruzam revelam os caminhos do coração. Tio, os samurais atravessaram o segundo portão. Eles vêm aí! Todo o território está apinhado de vikings, saqueadores. Nossas próprias legiões lutam entre si. E agora, o campeão do imperador bate à minha porta com um exército. Este será um dia de lobos. Os samurais marcharam para a fortaleza da Legião Pedra Negra no caminho aberto pela Legião de Ferro. Com a vingança como objetivo, Orochi começa uma caçada a Apollyon. Orochi atravessa o caos que se instaura no castelo e alcança Apollyon. Ela reconhece o samurai e se recusa a se render. E assim começa a batalha final. Após uma luta intensa, Orochi finalmente derrota Apollyon e a líder da Legião Pedra Negra cai no chão. Até que, enfim, teremos paz finalmente. Paz? Então, como fica agora? Vocês todos vão só voltar para casa? Você veio até aqui e trouxe seu exército junto. O que pensou que iria acontecer? Paz? Não é assim que o mundo funciona. Não venha me falar sobre virtudes. Dever. Irmandade. Honra. Você esqueceu quem realmente é. Você quer guerra. Apenas a guerra. Tudo que eu quero é que você admita quem você é. Todos vocês. Meus lobos. Ela expressa um desejo peculiar, que é que todos percebam quem realmente são antes de enfrentar a morte. Mais 7 anos de maldita guerra. Apollyon nos manipulou. Um contra o outro. E para quê? Para remover os fracos. Por que nos chamou aqui, Cross? Não fui eu. Fui enviado pelo novo Lorde Guardião. Para um acordo de paz. Como ousa! Milhares do meu povo mortos! Bom, essa é só chance de vingança. Dividimos nossas histórias a pedido do seu Lorde Guardião. Agora, por que estamos aqui? Paz.
Mesmo que fosse possível, não somos pacificadores. Seria um fim desonroso? Bem, não, mas... É assim que começa. Nós que seríamos o começo. Morreremos fazendo isso. Você sabe. Mas seria uma história e tanto. E eu vou parar por aqui porque a Ubisoft decidiu meter dragão e fantasia e poder e... Bom, é isso. Eu espero que esse estilo narrado não tenha ficado tão ruim. Espero que não tenha incomodado... Não é incomodado. Eu espero que não tenha ficado ruim. A palavra é essa. Eu espero que não tenha ficado ruim.